Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente fazendo uma volta ao passado, quando as nossas aulas eram à distância, eram síncronas, mas hoje, devido a essa catástrofe que está acontecendo no nosso estado, a gente vai voltar então a ter essas aulas gravadas. Então, vamos começar. Nós estávamos vendo a parte mecânica dos períodos cirúrgicos, né? Pré, pós e transoperatório. Agora a gente vai dar sequência a essas coisas fundamentais que são os preparos cirúrgicos, atuação do enfermeiro, enfim. Então agora a gente vai estar passando para a primeira fase. Então, assistência de enfermagem ao paciente no pré-operatório. Então, a gente tem um conceito de Berland Passos, né, que diz que este período tem início no momento em que se reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no momento em que o paciente chega numa sala de operação. Então, tem vários objetivos nisso, que é proporcionar ao paciente as melhores condições físicas e emocionais possíveis, diminuir a sua ansiedade, né, para contribuir na diminuição de riscos pré-cirúrgicos, prevenção de complicações no pós-operatório. Tem que ter conversas entre os três períodos. O pré-operatório, ele é muito singular porque se conversa o pré, o trans e o pós-operatório. Tanto a equipe quanto os cuidados, eles se encaixam. É um jogo, então, de adaptação, onde cada peça é fundamental para esse jogo. Então, neste âmbito, a gente vai vendo que é fundamental o paciente estar educado em saúde, tanto ele quanto a família, toda a parte da equipe multidisciplinar. São vários protocolos que a gente emprega em cirurgia segura e cada etapa tem isso alinhado, linkado, para melhorar a autoconfiança, o cuidado e o zelo, tanto da parte espiritual, fisiológica, os estudos comprovam essa eficácia. O período pré-operatório, isso já lá no centro cirúrgico, ele vai se dividir em dois, como vocês viram, em dois períodos distintos, como vocês viram ainda antes desse procedimento. Ele vai ser mediato e imediato. Até a gente brinca que tem um macete, né? O M vem antes, vem depois do I, o I vem primeiro. Então, o mediato, ele é anterior, é o período, então, de tempo que decorre desde a indicação da cirurgia, quando o médico decidiu marcar, até a véspera de sua realização. Então, no imediato, nós temos cuidados pertinentes a esse período, sendo paciente ambulatorial ou paciente que interna para fazer o preparo de uma cirurgia. Então, cirurgias ambulatoriais são aquelas que o paciente vem de casa e retorna para sua casa se der tudo certo, e as cirurgias onde ele precisa ficar internado é quando ele precisa de preparos mais invasivos e cirurgia de maior porte, ou quando o paciente já estava internado e precisou fazer uma cirurgia. Então, imediato é o período de tempo que decorre desde a véspera da cirurgia até a sua chegada na unidade do centro cirúrgico. Então, nós vamos compreender os períodos de pré-operatório, mediato lá no setor de internações e o imediato no centro cirúrgico, na sala de preparos, onde se começa todo o cuidado, checagem do paciente, etc. Então, essa avaliação que a gente vai começar do mediato é lá no setor de internação cirúrgica. Então, a gente vai ter uma avaliação clínica completa do paciente, desde a parte do ato anestésica, com o checklist, então, e esse paciente também vai ter essa avaliação pré-anestésica, que é realizada pelo médico anestesista. Então, o médico anestesista realiza essa visita quando o paciente está internado e quando é ambulatorial, ele agenda essa cirurgia, essa visita, nessa análise. Então, ele vai precisar de exames específicos que a gente já viu, que é hemograma, provas de coagulação,
e algumas outros tipos de patologias, exames específicos, se é diabético, hipertenso, tem neoplasias. A gente precisa saber da avaliação nutricional, peso e altura são fundamentais para saber a quantidade de droga, de anestésico ou fármacos, que eu prefiro essa palavra, mas as duas podem ser usadas. Então, tem vários autores que colaboram com essa posição, que a gente acaba sabendo que esses cuidados são muito pertinentes quando a gente fala, né, em idade. A gente pode estar pedindo ainda acima de 45 anos ECG, glicemia, ureia. Hoje em dia já tem um protocolo para que exames pedir, etc. Na prática, então, muitos outros exames também são necessários. Por exemplo, tipagem sanguínea, creatinina, sódio, potássio, são pacientes renais crônicos, cardiopatas, enfim, também é necessário. Espirometria, prova física, todos esses cuidados são pertinentes a esse período. De acordo com o tipo de patologia, a gente vai estar pedindo exames específicos. Sempre, pessoal, vocês vão ver que todas as literaturas, todas as biografias, artigos, a gente fala em educação para a saúde. Essa educação consiste em educar paciente, familiares e a nossa equipe, porque se o paciente sabe, está ciente da sua patologia, dos cuidados e medidas preventivas e tudo que ele tem que fazer, a eficácia do tratamento, que é feito pela equipe multidisciplinar, mas também tem uma pegada do paciente e sua família, será muito melhor. Desde ele fazer exercícios passivos, se não tiver contraindicação, sair do leito depois de prescrito pelo médico, ele poder então estar estimulando a micção espontânea, porque a própria anestesia deprime todas as nossas ações fisiológicas que outrora eram normais. Com o advento da anestesia, todas essas atividades precisam retornar ao que elas eram antes do que estava acontecendo. Também, quando a gente fala em educação e saúde, é fundamental sabermos qual é o entendimento desse paciente. Então, a gente não pode utilizar linguagens muito rebuscadas, palavras muito técnicas, sem saber se realmente o paciente vai entender. Eu digo mais, hoje tem bastante acesso à informação, né? Então, hoje em dia, a gente vai pegar muitos pacientes, clientes bem aptos, sabendo de tudo, querendo discutir diagnóstico e até dando ideias. Mas o que que cabe a gente? Primeiramente, fazer uma avaliação. Que ponto esse paciente sabe, o que ele entende, qual é a noção que ele tem para poder estar fazendo isso ou não. Então, a gente tem que saber qual é o nível de aprendizagem dele. Vários autores, Brunner, Zago e Dugas, falam sobre isso. Como é importante a gente saber qual é o grau efetivo de entendimento e qual é a limitação que esse paciente tem acerca do que ele faz. Então, é muito importante a gente saber isso. Estar atento também aos sinais de medo, ansiedade, sempre conversar, explicar tudo o que pode acontecer, quais são os passos, o que que ele vai encontrar no centro cirúrgico. Tem centros que já trabalham com visitas, que até vou deixar um artigo para vocês lerem, como leitura complementar, que eu deixei no AVA, que trabalham com visitas, então, do enfermeiro pré-cirúrgico, onde ele vai em cirurgias de grande porte, tipo cardíaca, bariátrica, ele mostra como vai ser no centro cirúrgico, mostra o que vai esperar a cada passo, tudo que vai ser feito. Então, isso é fundamental. Além de conhecer o paciente, o aprendizado, você tem que conhecer a instituição onde você vai trabalhar. Quais são os protocolos que existem, quais são as ferramentas necessárias para vocês fazerem essa gestão cirúrgica, o que há de recurso, se é do Sistema Único de Saúde, se é um hospital privado, se há miscelâneas dos dois tipos, mas tentar usar da melhor maneira possível, ferramentas mais sofisticadas ou mais simples para vocês estarem fazendo essa gestão do cuidado cirúrgico da melhor maneira possível. Então, está sempre se atualizando, seguindo sempre o protocolo da sua instituição. Então, a gente vai avaliar o recurso, a situação necessária e encaminhar para outros profissionais, se assim for necessário. Geralmente, os hospitais contam com uma psicologia
clínica que pode auxiliar quando o paciente está diante, por exemplo, de uma catástrofe, perdeu familiares em um acidente, a gente vai precisar de um apoio do profissional, então, que lida com emoções, que é o psicólogo, assistente social, a gente vai precisar de todo mundo no melhor para o paciente. Nesse momento, se soma forças para poder trazer resultados para o paciente. Sempre o vínculo com o paciente. A gente tem que ter esse vínculo de confiança, que ele possa confiar no profissional que está atendendo, no caso, o enfermeiro é o profissional generalista que está do seu lado e vai fazer as pontes com os outros profissionais. Então, a gente tem que dar as orientações e pedir um feedback. O que que o senhor entendeu sobre isso? Me diga o que o senhor entendeu do que eu falei. Ele tem que entender que toda a equipe está em harmonia em prol do seu cuidado, do seu procedimento e da sua cirurgia. Cada paciente é único, mesmo que o procedimento seja o mesmo. Cada um tem uma cultura, uma religião, uma história de vida, um conhecimento. E se ele tem desejos, então, de acordo com o seu conhecimento religioso, seu cunho, a sua crença, a sua fé, a gente não pode impedi-lo de ter os acessos necessários para poder aliviar a sua ansiedade. Sempre informe tudo que vai acontecer. E hoje nós trabalhamos com um documento chamado ato de aconselhamento, ou seja, documento livre e esclarecido que ele recebeu as orientações, ele está ciente de todos os riscos que aquele procedimento pode ter, lembrando que não existe procedimento sem riscos, de uma cantoplastia, que é o nome de uma cirurgia que a gente faz para desencravar a unha, até uma cirurgia cardíaca robótica mais complexa, todos os procedimentos têm risco, tanto na parte anestésica, risco anestésico, quanto risco cirúrgico. O paciente não pode fazer um procedimento enganado, sem saber o que ele está fazendo e os riscos que ele está. Ele tem que saber tirar dúvidas com vocês serem essa ponte para ele. Muitas vezes as redes sociais acabam minando de pensamentos errados, assustando os pacientes, clientes, né? Que eu prefiro a nomenclatura cliente, porque ele é nosso cliente. E então a gente tem que tirar toda essa ansiedade, esse medo do que ele pode ter. Então, agora a gente vai entrar na parte do cuidado imediato, a letra I, então vem primeiro que a M, né? Então, esse é o cuidado quando a gente chega no centro cirúrgico propriamente dito. Então, se for um paciente ambulatorial, ou seja, que vem de casa, a gente vai estar recebendo ele, pedindo então para ele tirar adornos, colocar a camisola, a touca e o propé e deixando suas coisas em seu armário e entregando objetos de valor para a família e fazendo eles assinar que tudo ficou com esta família. E aí vai ser levado para a sala de preparo, onde nessa sala nós vamos começar com medidas antropométricas, sinais vitais, colocar no monitor e etc. E também se apresentar, ter certeza que o paciente é ele, falar cada coisa conforme vai acontecendo, porque todos nós queremos diminuir a taquicardia, hipertensão, hipertermia, sudorese e relatos de insônia que o paciente sofre, essa experiência que ele experimenta antes um procedimento cirúrgico, sendo ele estético, paliativo, diagnóstico de urgência, emergência, é inerente dele ter esse tipo de fase, de sentimento que ele experimenta. Devemos pensar, o ato anestésico diminui a motilidade e a ação dos sistemas fisiológicos, intestino, urinário, respiratório, cardíaco, e neste momento nós temos que nos preparar, né? Cirurgia segura tudo que pode acontecer. Então, esvaziar o intestino para poder evitar riscos, esvaziar a bexiga, se for necessário usar alguns procedimentos invasivos, se o médico prescrever, por exemplo, para esvaziar o intestino, limpar para cirurgias proctológicas intestinais, laparotomias, ele pode estar prescrevendo um enema, né? Um ato físico de colocar então o enema glicerinado via retal, ou então ele pode estar prescrevendo fármacos com ação laxativa, que fazem uma limpeza interna e que estimula a evacuação natural fisiológica.
Lembrando que todos estes, limpeza mecânica através de enemas ou a ação de catárticos, né, de fármacos que atuam nisso, nós temos que avaliar o hábito dele, se é importante, se é necessário. No entanto, esses procedimentos não podem, né, seguir com o intestino, que a gente fala entre aspas, sujo, por exemplo, para fazer um exame diagnóstico de colonoscopia. Para poder o equipamento visualizar, eu preciso estar com esse intestino limpo. Modificações da dieta, né? Então, é bem importante o jejum ser seguido, só que hoje em dia a gente tem algo chamado jejum intermitente. O que que é isso? Jejum intermitente, então, é quando o paciente para grandes cirurgias ele precisa ter um cuidado específico. Então, ele vai fazer a dieta, mas também ele vai ter uma abreviação. Então, sabendo que cada tipo de nutriente, macro ou micronutriente, ele tem um tempo de absorção, a gente vai poder estar em conjunto com a nutrição, o MTEM, que tem nutrólogos, nutricionistas, que eles vão dar uma dieta balançada para pacientes que são legíveis deste programa. A gente pode estar abreviando esse jejum, porque já tem estudos modernos que dizem que 4 horas antes o paciente pode receber um tipo Nutri-Drink, né, que é marca, mas um suplemento que a gente vai chamar, tá recebendo esse suplemento de macro e micronutrientes. Por que que tem que ficar em jejum para anestesia propriamente dita? É para evitar o vômito e, consequentemente, a aspiração do suco gástrico, né? Então, a água e o chá também tem isso. Então, a gente tem aqui na apresentação, vocês podem estar vendo o tempo que um carboidrato, uma proteína, um lipídio leva para ser absorvido para evitar, então, essa êxtase gástrica. Então, a gente tem vários fatores que podem servir de parâmetro para determinar o período de jejum. Geralmente é de 6 a 8 horas, cirurgias muito maiores que precisam do trato gastrointestinal limpo até 8, mas a gente sabe que o jejum muito prolongado também prejudica, no caso, a recuperação. Então, sempre falar do jejum, supervisionar e na hora que a gente tiver lá no pós-operatório imediato, checar se realmente foi feito e observar se tem medicação pré-operatória, se tem alguma coisa de hidratação. Geralmente é feito na sala, mas é importante a gente observar. Quanto à higiene oral e higiene corporal, tudo isso são medidas preventivas de infecção de sítio cirúrgico, as ISCs, né, que a gente fala. Então, a limpeza corporal é uma delas. Todos nós sabemos que nós temos uma flora transitória no nosso corpo mesmo, na pele, que são algumas bactérias. A mais comum é a estáfilo, que a gente sabe, mas a gente pode estar encontrando outros micro-organismos. Qual que é a tendência desses micro-organismos? É ir para o corte cirúrgico. Ele quer fugir dessa pele onde tem vários floras que convivem para ir para um local onde ele ia ser o único hóspede, entre aspas. Então a gente faz o que? Através do banho, a gente minimiza essa possibilidade, diminui, retira ele da nossa pele e a gente não vai deixar exposto a nenhuma fuga, né? Que eles vão, né, migrem para este corte e criem ali uma infecção hospitalar ou uma infecção de sítio cirúrgico. E também, pessoal, hoje em dia, protocolo cirurgias limpas. O que que é isso? São cirurgias livres de contaminação. Então, cirurgias ortopédicas, cardíacas, são cirurgias que podem estar passando por isso. E é de responsabilidade da enfermagem conduzir esse banho. Então, se é um paciente ambulatorial, lá quando o médico faz a marcação, ele já vai dizer: olha, você toma 24 horas antes um banho com este produto degermante, geralmente além de água e sabão se usa. Ou se é um paciente internado e tiver protocolo para isso, se é uma cirurgia dessas três que eu mencionei, desses três grupos, cirurgia cardíaca, ortopédica e algumas infantis, a gente acaba usando neurológicas. O paciente pode, então, estar tomando esse banho com ação degermante 24 horas antes e depois 4 horas antes. Geralmente são 2 banhos o protocolo e mais uma higiene oral com enxaguante, uma clorexidine bucal, principalmente em cirurgias cardíacas, pelo risco que a gente tem em cirurgias cardíacas da boca contaminar.
Pois é, né? Eu sempre falei pra você sobre a boca. Às vezes eu brinco que a boca que não é limpa é mais suja que o vaso sanitário, e é verdade. A boca tem um monte de flora, até para fazer a nossa digestão, ela acaba também tendo tudo isso para poder estar acontecendo. Desculpa que eu acabei tossindo. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, antes de o paciente entrar, é muito importante pedir para ele esvaziar a bexiga. Quando a gente está levando ele, terminou os cuidados, enfim, para evitar traumas ou até mesmo ruptura, da bexiga nesse momento. E sempre orientar se for necessário. Existem procedimentos que a gente precisa, alguns procedimentos que a gente precisa passar uma sonda vesical de demora. Então, pode ser a de alívio ou a de demora, mas o médico sempre vai prescrever. Geralmente, a gente passa essa sonda quando o paciente está anestesiado já, para ele não ter tanta dor. Então, pessoal, se está prescrito antes, a gente faz, depois já dá a prescrição. Então, é importante a gente estar seguindo para poder estar fazendo isso. Então, pessoal, os sinais vitais, o paciente vai ser colocado no monitor, é importante verificar os sinais, ver a glicemia e anotar no prontuário, no checklist, então, pré-operatório, que esse checklist vai ir lá para o transoperatório colocar os dados. Lembrando que isso é fundamental porque pode ter que cirurgias não saiam. Por mais que a gente tenha um plano cirúrgico para esse paciente traçado, está correndo tudo bem, pode ser se ele tiver alterações significativas importantes, a cirurgia não vai sair. E nesse momento o anestesista vai estar impedido que isso aconteça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do HGT que eu tinha dado para vocês antes. O HGT é o momento em que o paciente é diabético. O HGT estava bom e se optou por não administrar. O enfermeiro pensou, ele vai fazer cirurgia, vai ficar sem comer, eu não vou fazer insulina. No entanto, vocês sabem que cada tipo de insulina tem um pico de ação que vai demorar 4 horas. Então, a gente não pode deixar de fazer a insulina, porque pode ser que descompense, ele também não vai poder fazer a cirurgia. Geralmente, se indica fazer a metade da dose, mas não deixar de fazer. Em contrapartida, tem algumas medicações que não são de acordo com o procedimento. Por exemplo, anticoagulantes. Se for o Marcumar, são 7 dias sem essa medicação. Se for a metformina, que reage com alguns contrastes, se for uma cirurgia, um exame que precisa de contraste, a metformina tem que ficar sem ser administrada 48 horas antes e 48 horas depois. Enoxaparina 4 horas antes e assim por diante. Então, pessoal, já vi muitas cirurgias no decorrer da minha carreira serem suspensas por isso. Então, a gente tem que sempre relembrar o médico. E também tem alguns procedimentos que ele não pode ficar, por exemplo, sem o anticoagulante, ele vai ter que ser refeito uma dose. Paciente AVC isquêmico, então vai ser pelo médico realizado então a análise do prontuário da prescrição para ver o que o paciente pode ficar sem ou não, mas se atentem para os anticoagulantes, é muito importante. A retirada, então, que vocês já viram, de adornos, joias, piercings. Eu vou falar sobre o esmalte. Não é que não pode ter esmalte escuro, mas é que o esmalte escuro interage com a luz do oxímetro. E também porque a gente não vai visualizar a extremidade se está com uma inadequada absorção de oxigênio. É cianose de extremidades que aparece. Lentes de contato, ele pode ter uma lesão, e piercings, ele pode estar acabando ter algum problema específico. É sempre importante que a enfermagem se responsabilize no sentido de entregar ou botar no lugar seguro. Então, se entrega para a família ou bota no lugar seguro com chave, onde a chave fica com a família. Cada instituição tem o seu protocolo, então siga ele à risca e registre. Para entregar esses adornos, para entregar esse aliança, joia, pense no valor se isso se perder, se extraviar.
Agora a gente vai falar um pouco sobre, já que é o pós-imediato, nós vamos falar sobre a medicação pré-anestésica. Então, são drogas ou fármacos que vão servir como base para os anestésicos que virão a seguir. No caso de uma anestesia geral, a gente precisa fazer um preparo, né? Tanto a geral EV endovenosa quanto a geral local assistida, enfim, com um tubo. A gente precisa estar aplicando, se for prescrito, geralmente crianças fazem isso, as cirurgias de maior porte, a gente pode estar dando o medicamento, né, 45 minutos ou 60 minutos antes da cirurgia. Às vezes os médicos prescrevem lá no setor para dar 1 hora antes, ou então a gente administra logo que ele chega, né, até esperar a sua vez, tal, vai dar esse tempo, mas é de responsabilidade da enfermagem garantir que ele esteja tomando e depois que ele recebeu essa medicação, antes de ser levado para a sala cirúrgica, é fundamental que seja supervisionado, fique numa cama com segurança, quando ele estiver sonolento, para ele não cair, não ficar desacompanhado. Então é importante, tá, ele estar seguro neste momento onde ele começou a ter ação, então, de uma base pré-anestésica, que é assim que a gente chama. Então, depois que a gente fez todos esses cuidados, não podemos esquecer da camisola, retirar tudo que tem, botar a touca e o propé. Lembrar também, pessoal, do conforto térmico, o paciente vai estar praticamente sem roupa, só com aquela camisola fina. Então, também coloque em cobertores ou coloque numa sala aquecida. Não deixe esse paciente pegando frio, porque vocês lembrem que hipotermia também leva à infecção. Nós também temos a parte da tricotomia, mais conhecida como raspagem de pelos, só que se chama tricotomia, o nome técnico do procedimento. Há muitas controvérsias sobre a raspagem, quando fazer, em que momento fazer. Hoje a gente sabe que quanto mais perto do ato cirúrgico, mais seguro será. Hoje também tem tricotomizadores elétricos, né, que a gente pode estar usando, vai ser de acordo com o convênio, tem lâminas descartáveis. O importante é saber fazer a técnica, remover esses pelos, né, e depois fazer a antisepsia de pele. Então, mesmo que o paciente tomou os banhos necessários, a gente faz a tricotomia e depois a gente limpa essa pele com água e sabão desgermante e depois ainda o paciente, o médico faz a parte então do preparo de pele, certo? Então, dúvidas? Vocês podem estar anotando e tirando dúvidas comigo. E também eu peço que vocês façam um mapa, né? Um mapa mental disso que está acontecendo. Então, vocês vão fazer um mapa mental com o pré-operatório e todos os cuidados, e depois vocês vão estar trazendo para mim, certo? Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula. Então, a gente viu essa primeira aula e agora a gente vai para outra parte da outra aula, certo? Então, só vou trocar aqui e a gente já vai para a próxima aula.
Demorou um pouco, mas já estou de volta. Então, a gente vai agora conversar sobre o período do transoperatório. Então, depois que a gente fez todos os cuidados necessários, a gente vai passar pelo período onde o paciente chega na sala de operações propriamente dito, onde nós vamos ter a função que vocês viram de cada equipe, da interação necessária. Certo? Vamos lá. Então, acho que agora está aparecendo para vocês, né? Vamos estar vendo o que está acontecendo. Assistência de enfermagem, então, no intraoperatório. Também transoperatório, mas agora modernamente está se chamando de intraoperatório. Então, a gente viu que foi verificado os sinais vitais, foi checado os documentos, verificou qual era a queixa, né, que ele pode estar apresentando, se está com dúvidas, foi sanado todos os questionamentos dele e a gente vai seguindo. Já também ver da prótese, né, se ele tem ou não tem, que a gente também está pegando um pouco da parte do imediato. E também, pessoal, nesta hora, quando ele chega, tem alguns protocolos onde, no caso, ele, quem funciona é a equipe de enfermagem, tem alguns serviços que é contratado alguém que faz, auxilia o anestesista, e também tem alguns lugares que o próprio anestesista faz. Então é bem importante vocês conhecerem o serviço, conhecer como que vai ser isso, mas é importante já o paciente ser puncionado até para poder fazer a anestesia, as drogas necessárias para o procedimento. Então a gente vai levando ele, vai mostrando, aqui vai ser tua sala, aqui é tua equipe. No caso, então, que tiver trauma, ele vai de maca ou ele vai caminhando ou de cadeira de roda. Sempre com cautela, porque é necessário ver como está essa mobilidade, como ele está se movimentando. Então, quando chegar, a gente vai monitorar ele, funcionou, e vai posicioná-lo. Então, a parte da posição cirúrgica ou posicionamento. Cada posicionamento é um tipo para melhorar o campo cirúrgico. Então, a gente vai ter decúbito dorsal, decúbito ventral. Então, a gente tem o decúbito lateral esquerdo, direito, posição de Siemens, todas essas posições que a gente viu lá em fundamentos técnicos, né? Posição cirúrgica, mas a gente vai rever agora também nestas aulas os posicionamentos. Quem posiciona é o cirurgião, porque ele é que vai operar, geralmente depois que foi feito, então, os cuidados anestésicos iniciais, punção, monitorização. Foi preparado a pele, a gente posiciona o paciente, né? Depois, como o médico vai vir, ele vai dizer como é melhor para ele operar, a gente vai deixar ele na posição que a gente sempre fala que é universal, que é em decúbito dorsal, ou seja, decúbito de apoio na mesa cirúrgica, na maca cirúrgica. E depois vem o médico e posiciona da melhor maneira possível para ele poder intervir. Então, a gente tem as anestesias, que a gente sabe que são alguns tipos, né? A geral e os bloqueios regionais e a local. Então, a gente faz o que é necessário e deixa na posição dorsal. E depois que fizer os cuidados, tricotomias, etc., com o tricotomizador, virá então o cirurgião e vai falar qual é o procedimento necessário. Então, lembrando que além de ter que ser ideal para o cirurgião, essa posição também tem que ser adequada para o paciente, prevenindo lesões específicas que podem dar. Nesse momento, a gente tem uma escala específica que a gente viu lá na nossa visita técnica, né? Um exemplo, a gente tem uma escala que vai medir esse grau de complexidade dessa pele, que é de origem do enfermeiro, ver se tem algum ponto de vermelhidão. Tem essa escala que a gente vai estar levando para vocês depois ao vivo e em cores, como a gente faz, de acordo com o que o paciente apresenta, a gente preenche essa escala, esse score, essa escala que vai ter uma pontuação. E também
A equipe cirúrgica registra todas as ocorrências intraoperatórias em impresso próprio, que é aquele checklist transoperatório de cirurgia segura. E lembra-se que a gente sempre trabalha com prevenção. Então, a gente também tem que ter alguns cuidados se depois da cirurgia precisar instalar alguns fixadores, pinos, a gente vai estar fazendo curativos específicos quando termina o procedimento. Se tiver algum ponto cortante, esses fixadores externos, só voltando, são aqueles fixadores de Elizarov que a gente fala quando tem fraturas com esmagamento e perda de substâncias ósseas, é colocado como se fosse uma sapata, então esse fixador para poder moldar novamente os fragmentos ósseos. Então são aqueles ferros que vocês devem ter visto. Então quem nunca viu, enfim, eu vou estar mostrando imagens para vocês. E a gente tem que sempre impedir que este paciente tenha lesões. Tudo isso é para proteger essa pele do paciente, né? Então a gente tem que deixar ele confortável com luva, se for o caso.